Tá certo. Bom, nós vamos dar continuidade, na verdade, né, ao assunto que nós estávamos falando da semana passada, que é ainda sobre pecado. Pecado e salvação, né? É um assunto, eles podem ser tratados separadamente, com mais ênfase, né? Mas eles são inevitavelmente ligados. Então não tem como a gente falar de pecado e não falar de salvação. Não tem como a gente não falar de salvação e não falar de pecado, né? Mas a ênfase um pouco aqui que a gente está falando é do pecado em si, né? O que é pecado, né? O que é o pecado, né? Não é o que são os pecados nos seus detalhes, né? Nas suas minúcias, porque muitas vezes as pessoas se preocupam com detalhes assim, isso é pecado, aquilo é pecado. Lógico, isso faz parte também, né, de nós entendermos, sabemos que ações, ideias, elas de fato não agradam a Deus, erram o alvo, né, para falar do termo pecado, né? Então um dos significados da palavra pecado é errar o alvo, né, tortuosidade, errar o alvo, tem essas ideias assim. Então assim, isso é claro que no dia a dia a gente precisa estar refletindo, mas a maior preocupação, né, no estudo sobre o pecado é de fato entender, né, a origem dele, né, o efeito do pecado, o que ele causou, né, o que de fato é pecado. Vamos lá, dar continuidade então no que a gente estava falando, né? Bora nós, tem que ficar com agora um olho no peixe e outro no gato ali. Então sobre a ruptura, nós estávamos falando, né, sobre essa separação entre o homem e Deus, né? O que isso causou afastamento então da criatura e o Criador, né? Então, pecado, ele resultou em uma separação, né? E aí, em vários níveis, eu anotei aqui, né? Para ficar um negócio mais didático, mais técnico, se vocês quiserem anotar, essa separação se dá em vários níveis, né? Ou em vários aspectos, tá? Quando entra o pecado no mundo, 5 áreas da vida humana foram afetadas, tá? Até então, todas essas áreas, elas eram harmônicas, eram perfeitas e o ser humano não tinha problema nenhum. Quando Deus cria o ser humano, o cria perfeito, né? O cria em uma harmonia com o Criador e com a criação e não havia absolutamente nenhum desajuste, tá? É por isso que depois Deus vai justificando, vai ter uma necessidade de justificar o pecador, né? Ajustando ele, né? Então você vai ajustando ele naquilo que foi desajustado, né? O justificando, o inocentando, né? O consertando, o regenerando, o transformando, enfim, Deus foi aí fazendo o seu conserto, tá? Então tem duas palavras, né? Uma é conserto com C e a outra é conserto com S. Não sei se vocês sabem, mas a língua portuguesa nós temos essas duas palavras, né? Então Deus fez um conserto com C e fez um conserto com S, né? Foi consertar o homem porque estava quebrado, entre aspas, e aí fez um conserto porque fez uma aliança com o homem, conserto com C, tá certo? Mas vamos lá. Quais foram essas áreas, né? Valdir, eu vi que tu chegou por aí, viu? Tá debaixo aí do manto, tá aí no áudio, mas eu vi que tu chegou. Qualquer coisa dá um sinal de vida e se quiser participar, você já sabe, né? Como funciona. Só pedir o microfone e a gente entrega o microfone. Vamos lá. Então, quais foram as áreas? A área teológica, a área psicológica, né? Eu acho que eu já falei em outras ocasiões, mas vamos repetir aqui. A área teológica, a área psicológica, a área sociológica, a área ecológica e a área biológica. Então, ó, 5 áreas afetadas. Vou repetir, não se preocupe não. 5 áreas afetadas pelo pecado, tá? A área teológica, a área psicológica, a área sociológica, a área ecológica e a biológica, tá? Essas 5 áreas da vida humana, elas foram desajustadas, afetadas por causa do pecado, né? E aí, o que a gente quer dizer com tudo isso? Bom, na primeira área aqui, a teológica, quando o homem peca, o que acontece? A compreensão de Deus, ela já fica distorcida, né? Ele já não tem mais aquela clareza da natureza de Deus, dos atributos de Deus, já há um estranhamento, né, entre o ser humano, a criatura e o Criador. Ele já perdeu, né,
aquela plenitude da relação, do conhecimento de quem Deus era, e começou a entrar uma confusão na sua mente. Porque quando Deus, que um dia antes, por assim dizer, estava em relação com o homem perfeita, e o homem tinha a relação perfeita com Deus, se relacionava pessoalmente, amados, pessoalmente, não tinha nenhum intermediário não, o próprio Deus, não se sabe exatamente como, de que forma, mas Deus se apresentava pessoalmente, né, ao ser humano, e ali tinha aquele momento de relacionamento mais estreito, íntimo e pessoal, né? Na viração do dia, a Bíblia vai dizer que o casal se encontrava com Deus, não era só o homem não, tá? Era o casal, né? Deus ia até lá, o casal estava lá, e aí Deus falava, Adão, aí vinha quem? O casal, porque o nome do casal era Adão, né? Não sei se vocês lembram disso que nós falamos, né? Adam, humanidade, aí vinha o casal. E aí o que acontece? Quando o homem peca, Deus vem da forma que vinha sempre. Adão, onde você está? Ah, Senhor, ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Então, olha como essa compreensão, ter medo de Deus, o que aconteceu? Né? Então, a área teológica ela foi afetada. E de lá para cá, isso só vem piorado. Porque as distorções que se tem a respeito de quem é Deus, a sua natureza, o que é a vontade de Deus e etc., né? As religiões, elas têm estragado essa comunicação de uma maneira absurda, né? Falando a respeito de Deus aquilo que ele não é, né? Falando a respeito da salvação, aquilo que a salvação também não é. Enfim, a gente como ser humano, na elaboração, né, na tentativa de reelaborar esse entendimento teológico, muitas vezes a gente causa mais confusão do que esclarecimento, né? Mas o Evangelho, ele propõe, as boas novas, trazer de fato a luz, o entendimento, a clareza, né, da pessoa de Deus. Enfim, é por isso que eu digo, amados, todo estudo teológico ele precisa ser simples no sentido de trazer a elucidação, a clareza a respeito da natureza de Deus, da vontade de Deus, enfim, trazer esclarecimento, né? Se estudos eles trazem mais confusão, tem alguma coisa errada em quem está conduzindo, ou talvez quem está recebendo, né, essa informação. E além da condução das pessoas, é claro que a gente sabe que em última análise é Deus, é o Espírito Santo que ilumina o entendimento de cada um de nós, né? Então é por isso que sempre o estudo bíblico deve ser debaixo da oração, da busca sincera pela pessoa de Deus, né? A boa teologia nos coloca de joelhos, a boa teologia nos estimula a orar, a boa teologia nos coloca em um desejo sincero de nos relacionarmos com Deus, de conhecermos Deus. É por isso que essa história que teologia esfria, teologia apaga o entusiasmo, a paixão espiritual na vida de quem estuda, não tem sentido, a não ser que seja má teologia. Mas a boa teologia, né, a palavra de Deus, ela exposta, ela nos traz de fato esse encantamento por Deus, esse desejo ardente, né? Luz na mente e fogo no coração, né? É esse Deus que vai nos maravilhando pelo conhecimento, e quanto mais a gente estuda e conhece Deus, a nossa alma quer se render, quer se prostrar, né? Nós queremos de fato nos relacionar e sentirmos a sua presença e sermos envolvidos com a sua natureza e com a sua graça. Então a boa teologia, o ensino adequado da palavra de Deus, só apaga fogo que é estranho, né? Então assim, apagou o fogo, só se for o fogo estranho. Aí a palavra de Deus, de fato, ela apaga o fogo estranho. Mas o fogo verdadeiro, ou seja, essa intensidade da alma, né, ansiando pela palavra de Deus, pelo próprio Deus, melhor dizendo, pela pessoa do Espírito Santo, isso aí só cresce. Eu estou há 22 anos estudando a palavra de Deus, e eu entendo que quanto mais eu estudo, mais eu tenho a percepção de quanto eu preciso estar na presença de Deus, conhecê-lo, ouvir a sua voz, adorá-lo, desfrutar dos dons carismáticos, enfim, né? Então, por aí. Área teológica. A área psicológica foi afetada. É fato, amados, que de perto ninguém é normal. Nós temos, né? Nós temos distúrbios, né, psicológicos.
o desequilíbrio emocional, né? As confusões mentais, não só as doenças da mente, né? Como essas mais graves que a gente muitas vezes pensa, né? As psiquiátricas, as mentais mesmo, né? Essas doenças mais graves assim que aí tira até o homem de uma condição quase que humana, né? O coloca numa condição quase que animal. Não estou falando dessas mais graves não, essas aí são, acho que é o ápice do negócio. Mas eu estou falando dessa instabilidade psicológica, o desequilíbrio mesmo, né, do psique, do psicológico, das emoções, né, de você saber equilibrar tudo isso. Então isso foi afetado. É por isso que nós temos altos e baixos. Quer falar, amada irmã José? Não quer falar? Levantou a canetinha assim? Ah, não, pensei que estava levantando a canetinha. Deixa eu aproveitar e tomar um gole d'água. Então essa área foi afetada, psicológica, tá? A gente sabe muito bem que a gente é afetado por muitas coisas, né? E o nosso psique, as nossas emoções ficam abaladas muitas vezes, né? Por traumas da vida, enfim, o dia a dia, né? Talvez, entenda bem, viu? Principalmente as irmãs aqui, né? Tem o Valdir aí, o representante dos varões, mas como tá a maioria aqui da classe de irmãs, não entenda essa minha fala como machista, nada disso. Mas é um fato, né? As mulheres, elas são mais afetadas, né? Até mesmo pela sua estrutura, hormônios, né? Por tudo que envolve a biologia da mulher, né? O homem, parece-me que ele tem mais recursos. Isso é natureza, Deus cria assim com algumas finalidades, tá? E por isso as mulheres não são inferiores, não tem nada a ver. O que eu estou abordando aqui é uma constatação de uma biologia, né? Então a gente vai falar da questão biológica aqui. Mas a questão assim, dos hormônios, né? Como eles afetam o nosso humor, como eles afetam, né, os períodos das mulheres lá e tal, que a gente sabe lá, os 5 dias no mês. Eita, tem umas que sofrem muito, né, por essas mudanças hormonais e tudo mais. Enfim, é isso que eu quero dizer aqui. E tudo isso foi afetado e nada disso tinha antes do pecado. Imagine só as irmãs, né, não sofrer com nenhuma dessas alterações bruscas de humor, né, que é peculiar da natureza da mulher. O homem também, lógico, tem lá as suas questões, enfim, os dois foram abalados, como a gente está falando aqui, é o ser humano. Então a questão psicológica foi afetada, a questão sociológica foi afetada, né? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o ser humano vivia em harmonia na relação social, nas relações. Não havia discussões, não havia brigas, desentendimentos, discordâncias. Imagine só uma sociedade ou uma convivência em uma família, em um casal, que não, assim, tudo é harmônico. Fica até difícil da gente pensar numa possibilidade dessa, né? Imagina viver 100 anos, 200 anos, 1000 anos e não discordar de uma coisa sequer, no sentimento, no pensamento, no plano, no projeto. Imagina, concordar com tudo, né? Então, tá bom, amor, vamos pintar a parede de amarelo. Vai ser de amarelo, eu tinha pensado exatamente isso, né? Ó, nessa noite aqui nós vamos dormir tarde porque nós vamos... É isso que eu estava pensando. Então, nós vamos criar os filhos assim. É exatamente como eu... Então, assim, não tinha discordância em nada, havia uma harmonia absurda. Então, quando o homem... entra o pecado no mundo, o homem peca, a primeira coisa que a gente vê lá também, né, nessa questão sociológica, é a atribuição ao outro da culpa, né? Deus pergunta, mas quem te mostrou aí que você estava nu? Foi a mulher que tu me deu. Então, olha só, o homem já transferindo a responsabilidade e a culpa para a mulher. Então já começou os desentendimentos aqui, né? Começou essas dificuldades relacionais que nós sabemos. Não precisa ser teólogo, não precisa estudar, não precisa ser crente. Só precisa existir para saber que há dificuldade do relacionamento, né? Fato, né? Então, quanto mais próximos, pior fica, né? Vamos lá, então, sociológico. Também foi afetado a área ecológica. Olha só, a área ecológica. O que eu quero dizer com isso? Porque às vezes a gente ouve a questão ecológica e a gente pensa que é um assunto contemporâneo, moderno e que se diz respeito à preservação da baleia, não sei das quantas, não sei aonde. Não é apenas isso, isso também faz parte. E o que é a ecológica? A gente está falando do mundo, né? Da onde se vive. Então, ecos, a palavra ecos é casa, né? Oikos, né? É casa. Então, o estudo da casa, a ecologia fala-se a respeito da casa onde nós vivemos, que é este mundo. Então, a preservação de tudo isso. O mundo foi afetado. Nós vemos hoje terremotos, maremotos, furacões, enfim,
todo esse desequilíbrio, né, da criação, isso começou por causa do pecado. Deus disse, olha, você vai ter que suar muito para tirar o sustento da terra agora, né? A terra daria com muito mais fertilidade e abundância o fruto, agora não, o negócio vai ser muito duro, porque a terra não será 100% e na potência máxima fértil, ela vai produzir inclusive espinhos, coisas que não são frutíferas. Então Deus está mostrando ali que o pecado afetou a criação, não só foi o ser humano em si, toda a criação. Só para a gente entender o efeito do pecado, ele não afeta o casal e a humanidade, ele afeta toda a criação de Deus, porque tudo que Deus criou, a terra, o cosmo, enfim, tudo, amados, era perfeito, era harmônico, né? Uma coisa assim, impensada hoje em dia, né? E aí o que acontece? Deus disse, olha, isso vai acontecer, né? Ou seja, a terra também sofrerá. Romanos capítulo 8, o Paulo, deixa eu até ver se eu acho aqui esse texto. Romanos capítulo 8, Paulo vai dizendo que a própria criação, ela geme com dores de parto, né? Acho que é isso, esse é o termo que ele usa aqui, ó. Capítulo 8 de Romanos, versículos de número 22, 21, 22, 21 e 22, só o 21 e 22 já traz para nós aqui as informações necessárias, tá? Romanos 8, capítulo 8, verso 21 e 22. Na esperança de que também... o 20, tá? A partir do 20, amados. Amadas, 20, 21 e 22. Porque a criação ficou sujeita, olha que coisa interessante, a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Veja que coisa interessante, amados, né? O que Paulo vem trazendo aqui. Isaías lá, também capítulo 65, 66 de Isaías, mostra que no futuro, na restauração de todas as coisas, a terra também será restaurada, né? Quem dá ênfase a isso são os testemunhas de Jeová. Eles falam muito disso, né? A terra restaurada, né? Aquela ideia de que o leão está ali do lado do cordeiro e está tudo certo, né? A criancinha de colo está brincando com a serpente, né? Eles têm essas ilustrações e essa ênfase muito grande. E não é mentira o que eles falam, é que eles distorcem, acrescentam, enfim. Mas, biblicamente falando, há sim esse ensino de que todas as coisas serão restauradas. Olha só como a salvação, ela de fato é completa. Ela salva a criatura, o ser humano, é o foco principal, mas toda a criação de Deus será restaurada. Lá em Apocalipse, a gente vê, né, novos céus e nova terra. Tá certo? Né? Onde há harmonia novamente. Lá em Zacarias, se não me falha a memória, inclusive diz que a terra ela será planificada. Alguns estudiosos, eu não estou afirmando não, só estou trazendo algumas possibilidades de pensamento. Alguns estudiosos pensam que lá no começo a terra era de fato, né? Essa terra como um tapete, assim, plana, tá certo? Não é hoje, amados, hoje não é não. Né? Tem montes, tem vales, tem distorções, tem cisma, né? Rupturas, enfim. Tem inclusive na ciência a ideia da Pangeia. Vocês já ouviram falar nesse termo, essa ideia de Pangeia? A Pangeia era quando a Terra ela não era separada como é hoje dos continentes. Se nós pegarmos os continentes, a América lá, né, América do Norte, a Central e a do Sul, né? Nosso continente. Se pegarmos a Europa, o mapa eu estou falando, eles se encaixam, né? Tem um oceano, lógico, dividindo, mas eles se encaixam, duas pecinhas de quebra-cabeça, né? Então alguns cientistas pensam que era um só. Houve aí talvez um grande terremoto, um grande cisma, e houve essa ruptura, houve também essa separação, mas eles chamam de Pangeia, né? Que era onde a época que a Terra ela era plana e ela não tinha as divisões de continentes. Enfim, é só uma questão mais científica do que teológica propriamente falada. Vamos para a última, que é a biológica, a última área afetada do ser humano, né? É a biológica. Amados, olha só, então foi afetado a compreensão do ser humano, a respeito de Deus,
o seu desequilíbrio, suas limitações mentais, né? O convívio sociológico, o ecológico, a terra também, a criação foi afetada, e entrou a morte no corpo humano, na vida humana. Então, olha só, a questão biológica foi afetada. O ser humano, ele foi criado não para a morte, ele foi criado para viver eternamente, amados, tá certo? Para isso ele foi criado. Deus não cria o ser humano com a possibilidade da morte, no sentido que ele ia morrer, a não ser que, e o que aconteceu, o ser humano pecasse, né? Romanos 5:12 vai dizer que por um homem entrou o pecado gerou a morte, por isso que todos pecaram, todos morreram. Então, por o pecado de Adão, a morte entra, mas o ser humano não era para morrer, não. Tanto é que a gente vê no começo da Bíblia a longevidade humana. Tinha gente lá que viveu quase 1000 anos. Acho que quem viveu mais lá foi o Matusalém, né? 963 anos, se não me falha a memória. Imagina só, um ser humano viver 963 anos, quase 1000 anos. E isso porque o pecado tinha entrado, né? Então, tipo assim, nossa, mas 1000 anos era muito tempo, né? Não, 1000 anos em relação ou em comparação do que Deus tinha projetado para o homem, muito pouquinho. Porque era a eternidade, amados, né? O que são 1000 anos diante de uma eternidade? De uma vida eterna, de uma vida sem fim, por assim dizer, né? Que onde não havia morte, não havia a enfermidade, todas as limitações que nós temos. O Adão, ele era perfeito biologicamente, né? Alguns dizem que ele media lá seus quase 3 metros, hein? Olha que coisa interessante, né? Então, alguns estudiosos aí, arqueólogos, né? Mas na linha teológica, dizem que Adão tinha seus 3,20 metros, 3,50 metros de altura. O casal. Eles eram... Imagina só, amados. Eram gigantes, né? Isso não é tão estranho, porque nós vemos de fato na Bíblia, por exemplo, o Golias, tão famoso gigante lá que Davi derruba, eu acho que ele tinha entre 2,97 metros a 3,05 metros. Então, olha só, era gigante de fato, né? Eram, assim, homens enormes, né? A gente vê isso lá em Gênesis, capítulo 6, né? Gigantes na terra, são chamados de nefilins, né? São gigantes e tudo mais, enfim. Há uma discussão teológica nisso, mas não quero entrar nisso não. Mas a questão assim, o homem, biologicamente, ele era perfeito, ele tinha todo o vigor, não conhecia enfermidade e limitações físicas no sentido de que tinha essas debilidades que hoje nós sabemos muito bem. E parece que cada vez mais a gente vai tendo mais enfermidade, mais problemas físicos, mais limitações. Isso deriva do pecado, resulta do pecado, né? O pecado não só em si, né? O pecado entrou e vai fazendo isso, mas a forma, como eu disse, né? O pecado não é só o que eu faço, é o estilo de vida. Então a forma que se vive, a gente vai assumindo uma forma pecaminosa de viver, e isso reflete na vida. Então não faz exercício físico, se alimenta mal, né? Vive para o trabalho desgastante. Tudo isso é uma forma de viver no pecado, e isso vai resultar nas consequências, né? Porque Deus, ele cria uma harmonia, a harmonia ela não existe mais, é desarmônica, e a gente reflete isso em todas as áreas da vida. Então são as 5 áreas, tá? A teológica, psicológica, sociológica, ecológica e a biológica. Tudo bem, queridos? Posso continuar? Ou alguém quer fazer alguma pergunta? Tranquilo? Então vamos junto, varão. Agora que tu apareceu aí, eu fiquei animado, hein? Vamos junto aqui. Para Agostinho de Hipona, dois dos muitos aspectos do pecado chamam a atenção, tá? Agostinho foi um grande teólogo, né? Talvez um dos primeiros grandes teólogos da igreja. Não me lembro exatamente o ano, acho que foi 500 e alguma coisa, tá? Da era cristã, claro, né? E ele disse o seguinte, que dos muitos aspectos, né, do pecado chamavam a atenção dele. O primeiro era o pecado estar associado à culpa, tá? Que seria a desordem moral em face de um Deus santo e justo, né? Essa culpa precisa ser perdoada e purificada para que a nossa relação com Deus seja restaurada. Então, o aspecto de culpa, se o homem pecou, ele é culpado, né? Ele está condenado diante de Deus. Existe uma culpa nele. Então, essa culpa, ela precisaria ser resolvida, ela precisa ser perdoada e purificada para que essa relação ela fosse restaurada.
O grande problema é que o homem era culpado e não tinha condição de reverter essa situação. Então o ser humano passou a ser diante de Deus um réu de morte, né? Um culpado e condenado. E aí, e agora? Não tinha quem o defendesse. Mas isso precisaria ser resolvido, né? É por isso que Jesus vem, por esse motivo que Jesus vem para nos salvar, porque nós éramos culpados diante de Deus. Todo o ser humano, ele é culpado diante de Deus, porque ele já nasce com uma propensão e uma natureza pecaminosa e peca desde sempre, amados, né? O problema é que não há nada que eu faça para que essa culpa, para que a minha... eu não tenho como ser absolvido dessa culpa, dessa condenação. Então, diante de Deus, o ser humano já está numa condição de culpado. Inclusive, quem diz isso é João no capítulo 3, né? Evangelho segundo João, capítulo número 3. Deixa eu ver aqui, acho que é verso 17 ou é 18. Acho que eu não anotei isso aqui, não. Me veio na memória agora. Vamos conferir aqui, João 3, verso 18 mesmo. 3,18. Do Evangelho segundo João. Diz assim, ó: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Veja a declaração aqui de João, né? Que quem crê em Jesus não é condenado, quem acredita nele, quem professa ele, enfim. Agora, ele não é, né? Agora, quem não crê, ele já está. Então é uma condição, não é que vai ser condenado, ele já está condenado, porque não crê em Cristo Jesus. O não crer em Cristo é o pecado que levará o ser humano à punição eterna. Não é se ele faz isso ou se faz aquilo. Isso que eu falo para os irmãos sempre, amados, o Evangelho não trabalha nessas categorias de fazer e não fazer, pode e não pode, regrinhas. É claro que existem, de fato, mandamentos de Deus, é claro que existem leis de Deus, no sentido de que, olha, Deus ele apresenta esses comportamentos, né, a partir de uma natureza que reflete as pessoas que querem me servir, me adorar, fato. Mas essas coisas, elas não são determinantes para a salvação e nem para a perdição. E eu não estou dizendo com isso que então não importa o que a gente faça, não é isso. Eu estou dizendo que as categorias humanas, religiosas, elas trabalham sempre nessa questão assim, ó: você fez tudo isso, você merece a salvação. Você não fez tudo isso, você não merece a salvação. Essa é uma lógica religiosa que a lei do Antigo Testamento, ela trabalhava e mostrou para o homem que não era possível se salvar por essa via, né? O Antigo Testamento mostrou o quê? Que o homem era incapaz de obter sua salvação, que a salvação sempre foi por um ato de Deus gracioso nos salvando, né? Então a questão é assim, tá, André, então eu aceito Jesus e então é a graça de Deus que me salva? Sim, não é isso que nós estamos trabalhando nessa matéria, a graça de Deus? Só que a graça de Deus nos transforma. Só que essa transformação, infelizmente, não é plena. Nós estamos ainda sendo transformados dia a dia, como diz 2 Coríntios 3,17, se não me falha a memória, né? 17, 18, 2 Coríntios 3, 17 e 18. Vai dizer que a gente está sendo transformado na imagem, conforme a semelhança de Cristo, de glória em glória, de fé em fé. É a santificação que ainda eu vou mostrar para vocês aqui em uma das bases, tá? A questão é, porque olha só, depois que a gente aceita Jesus, gente regenerada, gente sincera, honesta, que quer de fato servir a Deus, que quer viver uma vida que glorifique a Deus. Nós não pecamos, amados? Claro que pecamos, meu Deus do céu. Não é intencional, não é um hábito, não é um estilo de vida, não é intencional de propósito, né? Peca-se e ainda sente prazer. Não tem essas questões que eu coloquei aqui, mas nós pecamos. Então não é o fato de pecar ou não pecar, o fato é de que quando eu peco, aquilo me entristece. E aí o sangue de Jesus Cristo é quem me garante essa salvação e o sacrifício de Cristo, tá certo? Esse é o ponto aqui. Então, por exemplo,
quando eu peco, já não há mais uma culpa sobre mim, porque essa culpa ela foi levada por Cristo na cruz do Calvário. Então eu não carrego mais. Irmã Sandra, quer falar? Diga, amada. Não, mas aí no caso que você falou aí, digamos, você peca, mas eu já não existe mais culpa. O pecado, né? A culpa. Mas e se eu não pedir perdão? Não, sim, então, não existe mais a culpa, né? Mas quando eu digo assim, tá, eu pequei. O pecado em um crente regenerado, sincero, verdadeiro, genuíno, um crente, né? Genuíno. O pecado trará tristeza a ele. Essa tristeza é o sinal de que ele se arrepende, de que esse pecado não satisfaz, não alegra ele, né? Então isso é natural no sentido que assim, ó, se eu sou um crente genuíno, eu pequei, me entristeço, confesso e me arrependo. É o processo natural, está envolvido tudo isso. Quando eu digo assim, não há mais culpa, então não preciso fazer mais nada, não. A própria natureza que em nós foi gerada, ela denuncia isso em nós, ou seja, ó, pecou contra Deus. Só que o ponto que eu quero colocar é que a culpa não é lançada mais em nós, porque a culpa nós não carregamos mais, porque essa culpa já foi carregada por Jesus. Agora, fato, nós que servimos a Deus, somos regenerados, o pecado nos afeta, nos entristece, né? E aí há esse processo de buscar de Deus essa restauração para continuar na sua presença. Vou interromper. Sim, amada, então diga, quais são as questões? Um monte, porque assim, ó, o que eu ouço muito na minha igreja, por exemplo, que se você pode até perder a salvação por pecar sempre o mesmo pecado, entendeu? Então, assim, mas o que é o pecado? Porque às vezes me confunde em comportamento também. Sim. Né? Por exemplo, te dar um exemplo. Suponhamos assim, muitas vezes você em família, você acaba discutindo, conversando em família de alguns assuntos pertinentes à sua família, Sim. por exemplo. Aí depois eu fico na dúvida, isso não seria pecado? Porque de certa forma você está falando de outras pessoas, da tua família mesmo, mas de algo que aconteceu. Você entendeu? E essas coisas me confundem. Se isso realmente não é pecado, entendeu? Só dando um exemplo, entendeu? Sim. Aí se for assim, a pessoa está sempre persistindo no pecado, porque quem é que não discute em família sobre assuntos da própria família? Exato. Entendeu? Exato. Você entendeu? É muito confuso, às vezes isso fica me... Então vamos ver se... tá vendo como muitas coisas é falado, mas elas... Quando a gente pensa um pouco, para refletir, elas não fazem sentido. Como essa, por exemplo. Eu queria saber quem é o ser humano que não é recorrente em pecar, em um mesmo pecado. Quem é? Não existe. Né? É porque muitas vezes a gente pensa assim, ó, se de fato você se arrependeu, nunca mais você vai fazer aquilo. Não é verdade isso. Né? A verdade é o seguinte, o que é o arrependimento? Todas as vezes que eu fizer alguma coisa, aquilo vai me causar uma tristeza profunda e eu vou não me conformar com aquilo e eu vou buscar em Deus, de fato, uma transformação. Por exemplo, tudo é pecado. Meu Deus, quem que não peca? Essa é a pergunta. Então, lógico que a gente não está falando isso para falar assim, então não tem o que fazer. Não, a gente sempre vai lutar contra o pecado porque é um conflito para o resto da vida. Paulo, em Gálatas, capítulo 5, verso 16 e 17, ele mostra essa realidade. O grande problema, talvez, seja que as pessoas ensinem que há um momento na nossa vida que não vai haver mais conflito naquilo. Meu Deus do céu, haverá conflito na nossa vida, né? Eu não estou falando de questões assim escandalosas. Nossa, eu não consigo deixar de roubar, não consigo deixar de me prostituir. Aí é muito complicado, né? Porque é um pecado que escraviza de uma maneira explícita. Não é isso que eu estou pontuando. Eu estou dizendo que é inevitável na condição humana, porque muitas vezes a gente pensa assim, eu sou salvo.
Se eu sou salvo, então eu sou uma pessoa perfeita? Não sou. Ah, se eu não sou uma pessoa perfeita, então eu não sou sincera? Se eu erro aqui e ali? Não, as outras bases. Olha como é importante todas essas bases nós compreendemos, que é a santificação. O que é a santificação? É um processo contínuo para o resto da vida, onde nós vamos sendo transformados por Deus. Nesse processo de transformação, às vezes, tem coisas na vida que é o resto da vida lutando contra aquilo, né? Qual que é a diferença entre uma pessoa de fato, assim, genuinamente cristã e uma que não é? Essa genuinamente cristã, ela pode cair quantas vezes for, ela nunca vai ficar prostrada, ela sempre vai ser restaurada, porque sempre vai buscar em Deus. Não é o que o texto diz de, por exemplo, Provérbios 28:13, se não me falha a memória. Diz mais ou menos assim, 28:13, né? O que encobre as suas transgressões nunca prospera, mas quem confessa, abandona elas, alcança misericórdia. Mas abandona a prática deliberada, tá certo? Esse é o ponto, é a prática deliberada. Quando eu peco por acidente e não por um hábito. Não é mais o meu estilo de vida, mas eu peco. Quem que não peca, pelo amor de Deus? Aí essa questão, nas questões mais corriqueiras, a gente às vezes fala o que não deve de uma pessoa. Em família, meu Deus do céu, há um desrespeito aqui, há um excesso ali, há uma perda de controle aqui. Quem é que não passa por essas coisas? O homem mais santo do mundo. A gente pega, porque a gente muitas vezes espiritualiza muitas coisas, né? A gente pega o apóstolo Pedro, um cara que tinha seus excessos. O próprio apóstolo Paulo, ele disse que ele era o principal pecador. Ele reconhece os seus pecados e suas falhas. O apóstolo Paulo. Então, assim, hoje em dia as pessoas elas querem ser mais santos do que os homens da Bíblia, que mostravam a sua humanidade, amados, não é? Com isso, não é uma licença, como eu disse, para, então, já que não tem jeito, vamos meter o pé na jaca. Não é por aí. Mas é a consciência de que que eu acho que era mais para frente aqui que eu ia tratar disso, né? Mais para frente aqui um texto de 1 João que diz: se dissermos que não temos pecado, nós fazemos Deus mentiroso. 1 João capítulo 1 diz isso, né? Só que, olha que coisa interessante, adiantando aqui, eu ia falar mais para frente porque eu ia tratar um outro ponto, mas já que a gente está falando disso, cabe aqui. O texto vai dizer, bom, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o fato, a culpa, o ponto aqui é a culpa. A culpa, ela não pesa mais, porque o Espírito Santo não usa mais. Aliás, o Espírito Santo não trabalha com a culpa, porque a culpa já foi carregada por Jesus na cruz do Calvário. O que o Espírito Santo faz é cobrar a responsabilidade do nosso ato mediante a revelação que nós temos, né? O entendimento que nós temos, os recursos que nós temos de Deus, o Espírito Santo, a palavra, enfim, todas essas questões. Então, assim, não tem jeito, nós pecamos. Agora, nós temos a maturidade cristã, onde a gente vai conseguindo dominar, por assim dizer, alguns pecados nossos. Cada um tem as suas fragilidades, uma diferente da outra. Tem gente que não tem dificuldade com alguns pecados. Ele domina aquilo no sentido assim, que a graça de Deus nele se manifesta de uma maneira que aquilo ele não tem tanta dificuldade, mas tem outra, que o outro não tem. Entenderam? Então, é uma realidade que nós vivemos. A gente precisa, na verdade, ensinar que o cristão, ele também sofre as mesmas tentações. Agora, a grande diferença é que ele não fica prostrado ali, né? O justo cairá 7 vezes e se levantará. É que o pecado é por acidente e não é por uma prática contumaz, um hábito de vida, né? Já não faz parte do meu caráter isso. Quando eu faço isso, isso aqui me incomoda, e aí eu busco em Deus uma transformação, e eu posso inclusive sofrer isso o resto da minha vida. Não quer dizer que eu não sou um crente sincero, quer dizer que aquilo lá de fato para mim é tão difícil por N motivos. Aí é coisa muito complexa para a gente falar, não, então é isso, isso, isso. Não, amado, a gente muitas vezes quer simplificar aquilo que é muito complexo, né? Mas o ponto é, a culpa. Tínhamos culpa, não temos mais porque Jesus levou essa culpa. Agora nós temos uma responsabilidade sobre essa revelação que nos foi dada. Então eu acredito que o grande problema é muitas vezes não entender essa nova realidade na vida do cristão de pecado. Porque, como eu disse, pecado nós temos todos. E assim, a gente é muito moralista, né?
Porque o que é de fato o pecado aqui? O que é essa culpa? É porque houve uma desordem moral diante de Deus, né? A gente criou uma desordem quando a gente pecou, então houve a culpa. Só que o grande problema é tentar resolver isso com o conceito da moralidade, né? O grande problema, o conceito com a moral. Aí a gente se pauta muito pelo comportamento, por aquilo que a gente faz. Mas o problema não é o comportamento, porque a religião não dá conta. Nunca deu conta de tratar a raiz do problema. Olha só, vou dar um exemplo para vocês de quando Jesus se encontrou com alguns doutores da lei. Jesus disse assim: vocês não ouviram o que disseram os antigos? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, aquele que só no seu coração gerar um ódio pelo seu próximo, ele já é homicida, ele já matou pessoas no seu coração. Vocês não ouviram lá que aquele que adulterar, ele será réu de juízo, merece a morte? Sim, mas aquele que somente no seu coração, com seus olhos, cobiçou uma mulher, já está cometendo adultério. O que Jesus estava dizendo? Que o Evangelho vem para tratar a raiz, onde começa as coisas, onde inicia as coisas. Não onde o leite derramou, para ir lá e tentar reparar. O leite já derramou, já pecou, o que resta? A punição, que é o que a lei fazia. Não é? E tratava da punição daquele que era pego fazendo o errado. Só que o Evangelho ele é muito mais duro do que a lei. Alguns pensam que não, né? Nossa, a lei era mais dura. Não. A lei só era dura quando ela conseguia pegar o cara com a boca na botija. O Evangelho vai na raiz, na natureza, está dentro de nós. É uma nova natureza que agora martela a nossa consciência e nos incomoda, porque é o próprio Espírito, é o próprio Deus habitando em nós. É o Espírito Santo habitando em nós, né? O que o Espírito Santo faz? Nos santifica. E para nos santificar, ele se entristece em nós quando esse pecado ele em nós insiste. Só que o que nós fazemos é não entristecer, não continuar entristecendo o Espírito Santo, não nos arrependendo. Então é um processo, é um conjunto, né? É um conjunto, não sei se eu estou conseguindo explicar para vocês, mas é um conjunto de coisas. Então talvez o grande problema é que às vezes a gente quer resolver algumas questões em uma fala, em um versículo, em alguma coisa assim. É muito complexo, a gente precisa trabalhar isso na nossa igreja ao longo, né, da vida nossa de cristãos, um bom discipulado e esses ensinos para que a gente possa estar compreendendo, né, tudo isso. Eu não sei, irmã Sandra, se eu ajudei aí na questão que a irmã colocou, tá Sim. Tudo certo? Tá, mas o ponto é a culpa, né? Então a culpa a gente já não tem mais, tínhamos, em Cristo foi sanado, mas o pecado nos traz a culpa. Tá? Mas o Espírito Santo não trabalha mais com culpa, e sim com responsabilização dos nossos atos, né? Esse é o ponto, porque a gente precisa tratar a natureza do pecado, a gente precisa tratar lá onde nascem as coisas. Tiago fala isso no capítulo 1, né? Lá na sua carta, ele vai mostrar todo o processo de como o pecado nasce, e a gente pode refreá-lo lá nesse processo, antes que ele dê a luz, né? Ele diz isso, né? Dá luz ao pecado. O pecado ele é pensado, ele é desejado, ele é gerado e ele é praticado. Mas até que seja praticado tem uma origem lá, e o Evangelho mata na raiz o negócio, né? Pretende matar na raiz, sufoca o negócio na raiz lá, refreia, essa palavra, refreia o pecado lá. Então não é que a gente não peca, é que esse pecado não domina mais a gente, no sentido de que a gente agora vai ser escravizado pelo pecado. Agora, infelizmente, eu gostaria que não fosse assim, mas infelizmente o pecado ainda é uma realidade da nossa vida, mas, repito, por acidente. Sempre vai nos trazer incômodo, tristeza, e sempre vamos buscar a restauração diante de Deus, que a Bíblia chama de arrependimento, né? Então tem todo esse processo. Mas dizer que o cara não peca é igual o homossexual, que ele aceita Cristo, aí o cara fala assim, ó, tá resolvido, hein? Você tá liberto, e aquela coisa toda. Achei esses E aí, eita rapaz, aqui é... pronto. E aí aquela angústia do homossexual, que ele continua ainda com um desejo, né, de olhar para homens, ou, né, se a mulher olhar para a mulher, enfim. E aí fica aquela angústia, meu Deus, eu não fui liberto, eu não sou um crente verdadeiro e tudo mais. Não, ele vai continuar muitas vezes com um certo a inclinação, só que ele não vai dar vazão para isso. É a mesma coisa do homem promíscuo, o homem mulherengo, o homem que não se contentava com uma mulher só.
esse homem vai ter dificuldade na área da fidelidade, no sentido de ainda ter, se ele não vigiar, se ele não lançar meios de recursos disciplinares, se ele não dar atenção para aquela área da sua vida, ele vai cair nesse pecado mais cedo ou mais tarde. Mas ele não deixou de ter o desejo por outras mulheres. Ele só decidiu ser fiel à sua mulher porque agora ele quer honrar a Deus. Então não é que o homem de Deus, ele não se sente tentado sexualmente por mulheres em sua volta. A diferença é que esse homem de Deus, agora, ele não alimenta isso. Ele não cobiça isso. É uma tentação natural do homem, da figura humana do homem, né? Olhar para uma mulher esteticamente. Talvez as irmãs não entendam isso que eu estou falando, mas todos os homens vão entender isso. Porque é uma condição humana do macho, né? Vou colocar uma condição humana da fêmea, que é muitas vezes a dificuldade de submeter a manipulação do homem quando quer alguma coisa e ela sabe fazer isso. Vocês percebam, amados, que muitas vezes, aliás, quando o ser humano, o homem e a mulher, é alcançado pelo Evangelho, há uma velha natureza que ainda insiste em combater contra a sua vida, mas a nova natureza é que precisa ser predominante. Como eu disse, o Gálatas 5, 16 e 17 está escrito exatamente isso, né? A carne opõe-se ao espírito, o espírito à carne, esses opõem-se um ao outro para que não façam o que queiram, mas se vocês andam no espírito, então vocês não vão cumprir a lei da carne, né? Então é essa a realidade. Se a gente não fala da realidade das coisas, aí fica um tormento, uma paranoia, uma angústia muito grande, porque quando a pessoa se depara com algumas questões da sua vida, aí entra todo o conflito. Meu Deus, será que eu não sou sincero? Será que eu não sou crente? Eu penso isso, às vezes eu sinto isso. O pensar e o sentir é inevitável. Agora, o que nós vamos fazer com isso é que é o determinante na nossa vida, né? Então, quando a gente entende todo o pecado, essas questões, fica, entre aspas, mais fácil de combater tudo isso, porque nós sabemos as fontes, as origens e o processo que nós estamos passando, né? É muito complicado. Servir a Deus é uma luta para o resto da vida, contra si mesmo, não é? Mas, repito, eu acredito que o que faz a grande diferença e o que determina um homem ou uma mulher de Deus não são os seus erros e os seus acertos, mas diante dos seus erros, como ele se conduz, como ele se comporta. Quer ver um exemplo facinho, rápido, bíblico? No Antigo Testamento, Saul e Davi. 2 pecadores, amados. 2 pecadores. Não tinha um melhor e outro pior, não. Diante de Deus, os 2 eram pecadores. Só que olha só, o Saul sempre querendo justificar o seu erro. Quando o profeta chegava, mas Saul, você desprezou a palavra de Deus, por que você não fez isso? Não, é porque você não veio no tempo que marcou. Não, é porque o povo quis o seu quê? Sempre tentando justificar. Os 2, mesma coisa, pecadores. Aí Davi peca e o profeta diz assim: Davi, tu pecou, né? Pequei contra o Senhor. É verdade. Vai ser perdoado. Então os 2 pecaram. Os 2 desprezaram a palavra de Deus. Igualmente, se duvidar, Davi foi muito mais irresponsável do que o Saul. Aquilo que Deus tinha confiado a Davi, o que Davi tinha construído, né? Como ele fez, escondeu o pecado, pecou de uma forma horrível, um homicídio, um adultério, usou do seu poder para oprimir, enfim, um monte de coisas, pecados assim horríveis. Tanto é que Deus deixou as consequências vir sobre sua vida, que foram destruidoras na sua família. Só que ele foi perdoado, ele foi chamado por Deus de um homem segundo o coração dele. Dá para entender isso? Será que Deus não sabia que ele ia fazer tudo isso? Sabia. Mas por que Deus ainda, mesmo assim, apesar de Davi, não por causa de Davi, mas apesar de Davi, fala, esse homem é segundo o meu coração? Porque em Davi havia algo que em Saul não havia, e que tem que haver em todos nós. Primeira coisa, não justificar os erros. Segunda coisa, entender que nós pecamos contra Deus. Terceira coisa, saber da sua natureza pecaminosa. Quarta coisa, buscar desesperadamente a comunhão com Deus. Quinta coisa, não se importar com a sua imagem, com a sua fama, e sim com a sua comunhão com o Espírito Santo. Senhor, não retire de mim a presença do teu Espírito. Davi estava preocupado com o rei, com a sua vida, que era o famosão, o rei. Não, ele queria, a preocupação dele era não perder a comunhão com Deus, amados.
Então vocês percebam a diferença, não é que um peca e outro não peca, todos pecam, só que diante do pecado há uma diferença muito grande. É por isso que eu vejo muito mais a evidência de homens de Deus, quando eles pecam, a partir daquilo que eles... Porque é fácil, entre aspas, você não ter um pecado tão escandaloso, né? E que as pessoas te apontem, é fácil. E você ter uma vida ali equilibrada e levar isso assim, né? De uma forma mais tranquila. Agora, quando o homem peca, que vem Satanás, que vem os crentes, que vem os descrentes, esmagando e acabando com a vida desse homem, moralmente e tudo mais, esse homem ainda resistir tudo isso e falar: Senhor, eu posso perder tudo aqui, mas a minha salvação não, pequei mesmo, mas me ajuda, eu quero a eternidade. E aí ele arca com todas as consequências, né, da irresponsabilidade dele. E ele não leva mais a culpa sobre ele, porque nem Deus coloca a culpa sobre um homem que está em Cristo Jesus, porque Jesus leva essa culpa, né? Vocês entendem, amados, que eu não estou tentando justificar uma vida de qualquer jeito, não tem nada a ver com isso. Eu só estou querendo dizer que o pecado, ele de fato tem o seu poder destruidor, mas a graça de Deus e a salvação em Cristo Jesus é muito mais poderosa para restaurar essa pessoa. E que a vida cristã não é uma vida sem erros, não é uma vida sem pecados, mas é uma vida de arrependimentos, de busca sincera pela comunhão com Deus. Entenderam o ponto que eu quero aqui deixar como, né, principal lição? Tranquilo, amados? Pode seguir ou tem alguma questão? Pode ser? Vamos seguir? Então vamos lá. Pode. É que dá pano para manga, viu? Então o primeiro aspecto é esse, né, que Agostinho disse, que o pecado está associado à culpa, né? E o outro aspecto do pecado é uma doença que somos incapazes de curar, tá? Então primeiro ele fala que a culpa, que o pecado traz essa culpa, e o pecado, ele nos mostra que nós temos uma doença que nós somos incapazes de curar, tá? Os atos pecaminosos individuais são como sintomas desse mal, né? Então olha só, o sintoma que de fato nós temos uma doença incurável, que é chamado de pecado. Os sintomas são esses atos: o descontrole, o falar da vida de alguém, o ser egoísta, cobiçar alguma coisa, enfim, se irritar com alguém. Tudo isso são sintomas, né, dessa doença, chamada de pecado, né? É a doença propriamente dita, tá? E não apenas os sintomas que precisam de cura. Então o que precisa de cura não é o meu ato, é a natureza, né? É a doença mesmo. Não é o que ela provoca. O que ela provoca é uma consequência, amados. Tá certo? Mas se eu fui curado no sentido da natureza, né? Aquilo foi... É por isso que a Bíblia diz que o Evangelho são as sãs palavras. As palavras que trazem cura, né? Lembra que chamaram Jesus de médico? Então, ele é um médico e pode curar, né, essa nossa doença, que é chamada de pecado, né? Os sintomas, eles só são evidências de que há alguma coisa muito errada em nós, né? E aí, como eu disse, então assim, nós fomos salvos não do que fazíamos, não dos nossos pecados como atos. Nós fomos salvos de uma natureza pecaminosa, ou seja, nós somos salvos de nós mesmos, do pecado em mim, não do que eu fazia, porque a gente não continua fazendo um monte de coisa ainda, amados. A gente não continua fazendo aquelas coisas gritantes, aqueles pecados horríveis, mas como a irmã pontuou aí, que é a realidade de todo mundo sem exceção. Às vezes a gente peca, eu como marido, às vezes sou ignorante com a esposa, impaciente com o filho, muitas vezes não faço devidamente o que deveria fazer como um homem no lar, e as mulheres também, as esposas, e os filhos também. Ou seja, todos nós, de alguma maneira, pecamos. O ponto não é esse. O ponto é que o que causava isso, né, de uma forma descontrolada, isso foi curado. Só que, infelizmente, existe essa realidade que o Evangelho nos apresenta. Vocês foram salvos da culpa do pecado, da condenação do pecado, do domínio do pecado, mas ainda tem que enfrentar a presença do pecado, amados.
né? Esse que é a grande angústia, o grande problema nosso, é que a gente ainda está nessa vida e que o pecado ainda faz parte da nossa realidade. Não nos domina mais, é a grande diferença. Eu não me contento mais em praticar o pecado, essa é a grande diferença. Eu já não sou culpado por aquele pecado, por assim dizer, porque já tem quem levou a minha culpa e eu apenas busco nele o arrependimento e a restauração. Mas infelizmente a gente ainda vive essa realidade nesse mundo de pecado, nessa estrutura de pecado. Enfim, é tudo pecado aqui, amados, né? Mas estamos em Cristo. Então, estando em Cristo, nós somos salvos. Nós fomos salvos lá atrás em Cristo, só que ainda nós seremos salvos. Então a Bíblia fala de salvação em 3 tempos: fomos, somos e seremos. E esse seremos que é a plenitude de tudo, né? É onde tudo será resolvido e aí não haverá mais nenhuma dessas questões que nós estamos falando aqui na eternidade.